Tem coisas que simplesmente não podem acontecer com a camisa do Flamengo. E o que o Carrascal fez contra o Palmeiras foi uma irresponsabilidade absurda. Um erro de jogador desequilibrado emocionalmente. Um lance infantil, inconsequente. No jogo mais importante do Campeonato Brasileiro, no confronto que valia liderança, controle psicológico e imposição de força, o Flamengo perde um jogador por pura falta de inteligência. E não foi um detalhe pequeno. Foi uma expulsão que desmontou completamente o plano do time. O Palmeiras cresceu. O Flamengo recuou. E uma partida que poderia recolocar o clube no topo virou mais uma prova de que esse elenco ainda convive com problemas gravíssimos de mentalidade e montagem. Porque não adianta ter nome, salário alto e status europeu se, na hora decisiva, o jogador joga como um estúpido incapaz de entender o peso do momento. E talvez esse seja o grande retrato desse elenco do Flamengo hoje. Um grupo cheio de lacunas. Um time que parece forte no papel, mas que na prática continua desequilibrado, dependente e vulnerável. E isso precisa ser dito com clareza. José Botto e Leonardo Jardim vão precisar usar toda a inteligência possível para reconstruir esse plantel. Porque o Flamengo de hoje ainda está longe de ter um elenco confiável para dominar uma temporada inteira. O meio-campo é o principal exemplo disso. O Flamengo virou refém do Arrascaeta. E quando eu digo refém, é refém mesmo. O time pensa diferente com ele, respira diferente com ele, cria diferente com ele. Sem Arrascaeta, o Flamengo perde criatividade, perde pausa, perde visão, perde conexão entre os setores. Falta alguém que organize. Falta alguém que enxergue o jogo 2 segundos antes. Falta alguém que controle emocionalmente o ritmo da partida. E isso é gravíssimo para um clube do tamanho do Flamengo. Porque um elenco campeão não pode depender tanto de um único cérebro. Isso é perigoso. Isso desgasta o jogador. Isso limita o treinador. E expõe uma deficiência de planejamento que já vem de temporadas anteriores. O Flamengo precisa urgentemente de mais inteligência no meio-campo. Jogadores capazes de pensar o jogo. Jogadores que tenham capacidade associativa, que suportem pressão, que não desapareçam em jogo grande. E aí você olha para o ataque e o cenário também preocupa. Pedro vive uma temporada irregular. Tem jogos em que parece o melhor centroavante do país. Em outros, parece desconectado do jogo, lento, sem intensidade, sem agressividade competitiva. Oscila demais para alguém que carrega tanto protagonismo. E o pior, o Flamengo não encontrou soluções confiáveis ao redor dele. Os pontas produzem pouco, falta profundidade, falta habilidade, falta agressividade, falta fome. Em muitos momentos, o ataque do Flamengo se torna previsível. Um time que roda a bola sem machucar, que mantém posse, mas não impõe medo. E isso é inadmissível para um clube que sempre teve ataques devastadores como identidade. O Flamengo de grandes épocas sempre teve jogadores decisivos, jogadores capazes de resolver no caos, jogadores frios mentalmente. Hoje, o elenco parece montado em cima de apostas emocionais perigosas, atletas instáveis, jogadores que alternam brilho e colapso psicológico dentro do mesmo jogo. E isso custa campeonato. Porque título não se ganha apenas com técnica. Se ganha com equilíbrio emocional. Se ganha com inteligência competitiva. Se ganha com jogadores que entendem contexto. E, sinceramente, em vários momentos, esse elenco do Flamengo parece incapaz de entender o tamanho da responsabilidade que carrega. E o problema não é só futebolístico. É comportamental com uma certa dose de burrice. O Flamengo precisa parar de contratar jogador que transforma toda partida importante numa roleta emocional. Precisa parar de apostar em atletas inconsequentes, impulsivos, desequilibrados, idiotas, estúpidos. Porque em campeonato de pontos corridos, um lance idiota muda a temporada. Uma expulsão ridícula destrói planejamento. Um destempero emocional joga meses de trabalho no lixo. O lance do Carrascal não foi apenas uma expulsão. Foi um alerta. Um aviso brutal sobre o tipo de perfil que o Flamengo vem acumulando dentro do elenco. E clube que quer voltar a dominar o futebol brasileiro e competir seriamente na América não pode continuar convivendo com esse padrão. Porque no final das contas fica uma pergunta inevitável. Até quando o Flamengo vai continuar contratando jogadores que, a qualquer momento, podem colocar tudo a perder por causa de uma atitude maluca, irresponsável e completamente idiota dentro de campo?